Alô? Pá, pá. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde a quem vai chegando. Saudações. Dudinha, como vai você? Quanto tempo? Henrique, sou de Deus. Seja bem-vindo. Grande professor Daniel. Sejam bem-vindos. Espero que bastante tempo, né, Dudinha? Nossa, um prazer imenso revê-la. Aqui para tentar agregar um pouquinho. O professor Diogo está chegando. Salve, salve, amigo. Fala aí, meu amigo. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Perfeito. Obrigado aí pelas pessoas que estão entrando, estão vindo para acompanhar aqui o nosso bate-papo. Eu vou sair e entrar porque minha câmera não está se posicionando. Tranquilo. Moraes e Clícia, seja bem-vinda, querida Clícia. Adriele Rosa, grande nadadora também. Prazer imenso vê-los, né? Mesmo que seja assim pela internet. A Adriele e a Dudinha foram minhas alunas. Clícia, grande amiga de tempos vividos. Professor Daniel também está aí. Professor Diogo fazendo os ajustes para a gente poder papear um pouco. E quem sabe a gente agregar valor, pessoal. Para quem está online aí com a gente já, vou falar um pouquinho, né, da intenção, nessa nossa intenção de costurar esse papo. Acho que é só inverter aí, amigão. Não tá? Parece que a câmera está invertida só. Agora tá direito, né? Agora tô me vendo? Estou te vendo também. Então fechou. Fechou? Então, vamos apresentar um pouquinho, né, a proposta, amigo Diogo. A intenção da gente trazer para a conversa, né, esse tema que a gente colocou, recreação para a vida. Primeiro, para quem não sabe, que está aí na live, a gente trabalhou muito, né? Eu trabalhei durante muitos anos com recreação e hotel fazenda e decidi, resolvi conversar com os amigos na qual trabalhamos durante alguns anos nesse campo que para muitos é desconhecido, né? Não imaginam que o profissional de educação física pode estar atuando nessa área e atuando de maneira eficiente, né? Com significados, trazendo propósitos. E então a gente resolveu, a gente conversou e temos a intenção de agregar valor às pessoas, seja de maneira profissional para quem está estudando, seja para outros professores que não têm essa vivência, e seja também para pessoas que não são da área, que possam aprender de alguma forma com alguma mensagem positiva. Então, a gente começa esse bate-papo com o professor Diogo Saraiva, tá certo? Diogo, eu ia te apresentar, pensei em te apresentar, mas fala um pouquinho aí da sua formação, de modo geral, né, para que as pessoas te conheçam, para quem não te conhece,
Você formou, tem quanto tempo, tem alguma especialização, que aí a gente vai direcionando o nosso papo, não é isso? Ok. Boa tarde aí pro pessoal que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Eu vi que é a Dani, né? Eu acho que é a tia Dani que está ali. Que saudade, tia Dani. Você falou que o E Dan está presente, né? A Aline isso. chegou. A Aline, pô, professora, trabalha comigo lá na escolinha, nota 10. Então, para quem não me conhece, eu ainda não vi aqui se tem alguma pessoa que não seja conhecida, né? Eu me Hum, formei em Educação Física em licenciatura, né? Em 2009. 2010 completei o bacharel. Dani falou lá, sou eu. Saudade, hein? Depois, logo em seguida, já comecei a trabalhar em escola e aquela necessidade, né, de tentar oferecer algo melhor para os meus alunos. Entrei na pós-educação física escolar, comecei a trabalhar com futsal, tentando buscar algo melhor para os meus alunos. Eu fiz uma pós em treinamento desportivo. Quando eu estava encerrando, apareceu a oportunidade de fazer uma pós em futebol e futsal. Foi eu de novo fazer outra especialização. Aí, por enquanto, eu estou parado. Deu uma pausa nas especializações, né? Também foi uma sequência bem Sim, interessante, né? Bem sim, intensa, talvez, né? sim. E uma coisa que a gente fica pensando, né? Como que eu posso agregar valor, né, para alguém, né? Ter a ousadia, né, de agregar valor para alguém, sem a gente traçar um planejamento, né? Sem a gente refletir sobre algumas questões. Então, para poder, o nosso tema, né, é da recreação ao esporte educacional, né? Hoje, a sua ferramenta principal, você vai explicar daqui a pouquinho para quem está aí com a gente, é o trabalho direto com o esporte educacional. Muita gente pode ser que nem conheça, né, nem saiba o que seria isso. Então, para a gente costurar essa ideia, para a gente entender, né, os caminhos, né, porque nós da educação física, às vezes, somos muito ou criticados ou não valorizados porque pensam que a gente está ali só para brincar, ou brincar pelo brincar, ou jogar pelo jogar, sem fundamentação. Então, para que as pessoas também entendam os significados e o nosso propósito de hoje na conversa, né? Vamos falar um pouquinho. Você falou da sua formação, mas por que você escolheu educação física? Tu lembra mais ou menos como que foi a sua escolha, como que foram os seus caminhos lá atrás? Então, é um ano que não dá para esquecer, que foi o ano que eu me casei, 2005, né? Eu já tinha um certo sucesso profissional na empresa que eu trabalhava. A empresa trabalhava com importação, e eu já era. É como se fosse um gerente, o encarregado de um setor, né? E já estava muito jovem, né? Eu tinha na época 25 anos, 25? Não, 27, mas já tinha casado, né? Já tinha independência financeira. Só que eu precisei sair dessa empresa. E quando eu saí, né? Minha formação era de ensino médio e buscar uma independência financeira no Brasil, né? Com pouca formação, complicado. Com formação já é difícil, né? Uhum. E através de uma amiga que é formada em educação física, a Keila, né? A Keila falou, pô, Diogo, você sempre gostou, você tem um perfil, né? E eu que já queria fazer uma faculdade, que um dos motivos de eu sair dessa empresa foi por não ter uma formação a mais. Aí eu entrei na educação física. Quem é da educação física fala assim que a gente não escolhe, né? A educação física escolheu a gente. Então foi lá no ano de 2005 que a educação física me escolheu, me chamou. Show de bola. Entrou mais um amigo nosso aí, Ô, professor David. Davis. Antigamente chamávamos de Kaká, né? Grande Kaká, Davidson. Não sei se podemos chamá-lo assim ainda. Ai, parceiro É, demais esse aí, hein? Pô, que professor show. Só coisas só tem boas pra fé, falar dele. verdade. E então, meu nobre, a educação física que te escolheu, né? De modo geral, então, como você falou. E a recreação, cara? Como é que foi a recreação na sua vida? Você estava formando, você estava na parte ainda da faculdade? Como que começou isso tudo? Quanto tempo você
passeou pela recreação ou esteve na recreação em hotéis fazenda, especificamente? Então, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava, né, e fazia o curso à noite. Só que eu morava em Itaboraí e trabalhava em Itacoatiara. De Nossa. Itacoatiara eu ia para Niterói fazer o curso e eu comecei a entender que aquilo ia me prejudicar a minha formação e eu fisicamente não estava aguentando. Então eu optei, né, Uhum. para ir trabalhar na informalidade, abrir mão, né, do trabalho de carteira assinada, para que eu tivesse uma carga horária mais livre, não só para estudar, mas já para me envolver na área. Então apareceu primeiro uma oportunidade de trabalhar, estagiar, né? Eles chamavam de estagiar, mas de estágio não tinha nada. Ia estagiar de graça em uma piscina, aí depois apareceu, ó, 3 meses depois, eu lembro que eu comecei a ganhar auxílio, né, desemprego, eu tinha 6 meses para tentar ter um mínimo de sustento nessa área. Apareceu uma oportunidade com futebol também em Itacoatiara não, em Piratininga, no núcleo do Vasco. Chegando lá, o dono, né, era o Renato, ele falou, ó, eu vou te dar uma ajuda de custo aqui, primeiro mês eu não vou te ajudar em nada. Se eu gostar de você, você fica, eu te dou uma ajuda de custo, a passagem, né, era R$ 300. Aí eu falei, pô, Uhum. vamos lá. Tô trabalhando de graça na piscina. Fui. 3 meses ele ficou comigo. Só que lá tinha um outro profissional, né? Por isso que é bacana você sempre trabalhar direitinho, que tem alguém olhando para você, né? Lá tinha um profissional, o Pablo Alabás, inclusive vai estar com você em uma dessas lives, né? E ele me convidou, pô, Diogo, você não quer ir na recreação, no Hotel Fazenda? Eu nem sabia que existia isso, cara. Nem sabia que existia isso. Aí eu, vamos lá, né? Era mais uma fonte de renda, né? Eu precisava, eu já era casado, né? Não tinha aluguel, porque a casa é própria, mas eu tinha minhas contas para pagar, tinha faculdade para pagar, mas graças a Deus foi dando tudo certo. A recreação, pô, pagou minha faculdade, me sustentou por um bom tempo. Se eu não me engano, eu fiquei Uhum. 7 anos, não sei certinho, né, cronologicamente quanto tempo durou, né? Até que chegou um momento que eu me afastei, né? Eu preferi dar mais atenção para a família, porque eu, de um certo ponto, não que eu fui negligente, mas eu precisei abrir mão para poder, né, bancar toda a minha vida, as minhas contas e tudo mais. Exatamente, show de bola. E até mesmo para quem não conhece um pouquinho sobre o trabalho, né, dentro dos hotéis fazenda, né, a gente até tinha uma máxima, não sei se você vai lembrar, que nós falávamos um pouco, né, sem desmerecer nenhuma profissão, né, mas muitas vezes a Animador? gente... Oi? Do animador? Isso. Muitas vezes a gente chegava nos hotéis e os clientes, né, os hóspedes, tratavam a gente, não era a palavra em si, o animador, né? Mas às vezes era a forma como se dirigia, falando, chegou o animador, então fica aí com a criança, né? Meio que largava a criança, alguns, né? Não eram todos, mas a gente viveu muito essa situação e sem desmerecer a profissão do animador, a gente gostava de pontuar, não, animador não. Por quê? Se a gente olhar por um viés, animador, toda família tem um animador, né? Alguém que vai fazer brincadeira, alguém que vai fazer um pouco de palhaçada, mas não tem uma formação específica para aquilo. Se a gente for olhar para trás, né, até alguns anos atrás era mais difícil. Os animadores de festas tinham pouco conhecimento, mas hoje, né, hoje a gente vê pessoas com trabalho exemplar dentro da animação e não necessariamente tem nenhuma relação com a educação física. Mas o que a gente falava e tentava vender é que nós fazíamos aquilo com intenção de, né? A gente não brincava pelo brincar, a gente não passava o tempo, né? Desde o primeiro momento, a gente tentava entreter todos os hóspedes, mas com significado, com propósito. E aí eu já te levo para uma outra situação. As faixas etárias, né? A gente atendia, eu lembro que alguns colegas falavam de 1 ano a 100 anos a gente atendia dentro dos hotéis, né? Fala um pouco para quem nunca teve essa experiência, como é que era esse lidar, né, com pessoas tão diferentes, com faixas etárias tão diferentes,
até para, num pós-pandemia, pode ser que alguém que seja estudante hoje de educação física possa se interessar, porque era para a gente, né, na nossa época, acredito que hoje ainda seja, o Pablo ainda estava trabalhando recentemente com o hotel, ainda é uma fonte de renda muito interessante, né? Que muita gente não conhece. Também me sustentou durante muito tempo. Fala um pouquinho aí dessa parte da faixa etária, É, quanto que a gente precisava desenvolver. você falou sobre, né, logo no início que começou, que você falou, tá na minha cabeça, falou, não, para a gente ter um pouquinho de ousadia e entregar algo mais, né? Eu acho que quando é o professor, deixa de ser ousadia e passa a ser obrigação, né? Enquanto profissional, entregar algo a mais. Mas beleza. Bom, Só rapidinho, passaram algumas pessoas aqui, professor Jack, na área, professora Monique, Leandro Maneiro, Leandro que estava disse, na live. sim, Diogo, ser humano ímpar, um baita profissional, quero saber quando irei trabalhar contigo. Obrigado, galera, pela participação, sejam bem-vindos e esperamos agregar algum valor para vocês. Então, assim, antes de mais nada, nós éramos, né, empregados, né, de uma empresa que é o hotel. E alguns hotéis, eles direcionavam o nosso público-alvo. Ó, aqui a gente trabalha a partir dos 6 anos, porque até os 5 nós oferecemos o trabalho da baby, né? Da babá. Eu não lembro se é babysitter, tinha outro nome lá. Tinha outros hotéis em que os donos deixavam a cargo dos profissionais, né? E às vezes até o hotel vazio, né? Você não tem público, né? A pior coisa para o recreador é o hotel vazio, né? Porque aí você acaba sendo o personal daquela família, né? Então, às vezes vem várias ideias para interagir todo mundo, e chega lá uma família, assim, já aconteceu, né? Quem viveu muito esse ramo sabe que é possível. Enfim, Exatamente. quando o hotel oferece uma estrutura, né? Consegue receber um número grande de hóspedes, você consegue montar uma equipe, né? Aí a gente direciona. Eu estou falando assim, experiências minhas, pode ser que outros hotéis sejam diferentes, como eu sei que tem. Então a gente deixava lá, se a programação, né, se a hospedagem era um final de semana, um ficava acompanhando os adultos só com atividades, né, direcionadas, hidroginástica, caminhada. Outro ficavam com as crianças menores, aí eu entendo que o ideal seria de 6 a 11 anos, com brincadeiras fazendinha, brincadeiras mais lúdicas, e outro com adolescentes. Isso era uma experiência que eu tinha num hotel que eu achava que dava super certo. Às vezes ficavam dois agregando crianças e adolescentes, né, no mesmo público, né? E assim, dependia muito do hotel, dependia do grupo. Aconteceu uma vez de chegar lá no Hotel Fazenda e você receber lá 6 ônibus de adolescentes de uma escola. Você acha que a gente ia dar atenção para adulto? Foi todo mundo para os adolescentes. Então, a gente tinha que ter um jogo de cintura também, né? Não sei se eu respondi tudo que você perguntou. Que sim, acho que sim. E até agora, você falando dessas atividades, né? Até para passar um pouquinho para o público que está aí com a gente, você lembra de alguma atividade assim que você realizava, que você gostava muito, você via a participação das pessoas e, por outro lado, você identificava um porquê que você fazia aquilo, o objetivo que você fazia aquilo? Você lembra de alguma assim, mais ou menos? Eu tinha uma que eu me amarrava, depois eu posso até contar. Cara, então, eu sempre ia com a adrenalina muito alta, né? Com a preocupação do primeiro contato. Eu entendia que o primeiro contato iria desencadear um bom ou um mau final de semana, né? Se você no primeiro contato conseguisse, né, conquistar a confiança do hóspede, proporcionar algo bacana para eles, a tendência é que no decorrer dos dias eles acompanhassem a programação. Então,
eu costumava fazer, né? Eu até aprendi foi com o Riquelme, né? Não sei se a maioria deve conhecer. Certeza. O bingo gastronômico, né? Aí era, assim, as pessoas, eu gostava até de fazer brincadeira, né? Porque como é que funcionava? A pessoa tinha que colocar o nome dele e o alimento que mais gostava, né? Sei lá, Diogo frango frito. Aí às vezes ficavam até os hóspedes entre eles, um sacaneando o outro, ô frango frito, ô frango frito. Mas a ideia era fazer com que eles levantassem da mesa e fossem buscar a informação com o vizinho, que era o nome e o alimento. E ali era um quebra-gelo, né? Funcionava como uma interação. E sempre funcionou, muito bacana. Eu gostava de brincar, ó, o que vocês colocarem aí vai influenciar no cardápio. Então pode ser audacioso, bota aí lagosta. Era muito bacana. Isso tinha um significado próprio, né? Porque as pessoas que não se conheciam, a grande maioria, né? Na chegada no hotel, começavam já a interagir. E, de repente, aquele clima ali já era levado, como você falou, para o final de semana todo, né? E tem um detalhe, por ter uma premiação bingo, aí de repente as pessoas nem curtiam muito com a tua cara, nem estavam afim, mas pô, vou lá que de repente eu ganho o prêmio. Então ele se sujeitava a participar. Ao se sujeitar a participar, experimentar, acabou, meu amigo. Acabou. Posso te dizer, muitas coisas, né, que a gente vivenciou, que a gente experimentou, eu, às vezes, puxo algumas coisas para a minha prática docente, hoje em dia, né? Então, o bingo gastronômico é uma coisa que eu faço com as minhas crianças maiorzinhas. Então, eu já pego ainda aquelas dobraduras, né, da folha, né? Vai dobrando os 16 quadradinhos até eles irem colocar o nome e executar a atividade. O Alex Neri, fotografia entrou, fala Elvis. Alguém que me conhece como Elvis, ó. Grande Pablo entrou, professor Jack precisou sair, vai ficar nos stories sim aqui, pessoal. Só gente bacana aí entrando, agradeço mais uma vez, agradecemos mais uma vez, né? E sabe uma atividade que eu gostava muito de realizar? Às vezes utilizavam com outro nome, que era aquelas tintas que a criança ficava com pincel, né? E tinham que se esconder pelo hotel, e tinha o bocão que ficava com um paninho na mão, que se escondido também. Então, as outras crianças iam em busca das tintas. Quem pegasse todas as tintas era o vencedor da brincadeira. E o bocão tinha que apagar a tinta de todo mundo. E se a pessoa, o leigo, né, pode olhar essa atividade, nossa, que atividade bacana. Mas achava que quando a gente fazia isso, era tipo um polícia e ladrão, né? Mas quantas coisas a gente não trabalha na criança ali? De construção, de encontrar, de buscar, né? E depois de aceitar se o outro colega apagou a sua tinta e ter que recomeçar, de nunca desistir. Quantas coisas estão inseridas de valores numa brincadeira que o leigo pode achar, não, isso aí é só uma brincadeira divertida, né? Perfeito, perfeito. Então, já que eu estou falando nisso, meu nobre, o brincar, uma pergunta então agora, o brincar pelo brincar ou o brincar com significados? Bom, os dois, né? Me ouviu aí? Opa, congelou. Acaba sempre Nosso amigo buscando. está... Alô, alô? Tá me ouvindo? Acho que a internet está falhando um pouquinho. Eu tô te vendo, aqui tá legal. Aguenta aí, meu amigão. Tá. Quer tentar sair e entrar de novo? Ó, Não estou conseguindo te ouvir para mim tá e a funcionando tela perfeitamente. está congelando. Tá congelando? Não sei se você me ouve. Não, vou escrever aqui. Elvis não morreu. Kaká, sou eu. Era a frase de entrada nos hotéis, né? Quer tentar sair, Diogo? Vou Diogo, sair. você me escuta? Sim ou não? Sim. Ah, tá me ouvindo? Faz um teste então, amigão. Sai que eu te chamo de novo. De repente, a conexão cai um pouquinho.
Pessoal, vocês podem aí interagir. Bocão era muito bom mesmo, né, Daniel? Brincar sempre com significado. Será que o Diogo pensa parecido? Fiquem à vontade para interagir com a gente. O objetivo aqui é mesmo de trocar, de agregar valor. O Diogo está voltando aqui. Vamos ver. Para papá. Tá entrando. Aí. Te vejo. Tá me vendo? Eu não tô me vendo, Vendo que não. Mas tá por não? mim, não. Mas por mim tá tudo bem. Eu continuo assim. Vamos ver. A galera tá vendo o Diogo aí? Alguém pode falar? Daniel tá na correria. A Kaká minha, falou no hotel. Aí, agora tá aparecendo, Diogão. tá, a minha câmera tá invertida. Não, agora voltou. Vou- Agora tá ok. Tá ok? Eu não tô me vendo, não, mas não tem problema, não. Sem problema. Mas acho que a galera tá te vendo. Tá bom? Então, tranquilo. Pô, você tinha me perguntado sobre brincar por brincar ou brincar de forma intencional, não é isso? Significado. O que que você acha Ah. sobre Bom, enquanto profissional, né, na recreação, eu sempre busquei, né, o brincar com algum propósito, né? Tem sempre a gente fala, né, sobre o ensinar o formal e o informal, né? Mas desde que seja intencional. Mas isso? primeiro a gente tem que valorizar o brincar por brincar também, né? Porque às vezes quando você vê uma criança brincando sozinha, uma atividade elaborada por elas, é dessa forma que ela vem a entender o mundo, né? É assim que ela interage, compreende o mundo. Mas, enquanto profissional, enquanto eu estiver propondo uma atividade, sempre, né, o ideal é que eu tenha algum ensinamento intencional, né? Um brincar com propósito.